Noite de ceia, você que tem partilhado aqui nos cultos a cada mês conosco, sabe que nós aqui não pregamos qualquer coisa, nós temos a preocupação de caminhar em cima de um tema. Queria dizer a você que para o ano que vem já temos temas selecionados, vamos falar de janeiro a dezembro, em cada mês de ceia, sobre os grandes eu sous de Jesus. Tem vários, só no Evangelho de João tem vários. Nós vamos a cada mês, a cada ceia, refletir em cima de um eu sou de Jesus, entendendo um pouco mais sobre quem ele é. E nesse ano de 2025, já estamos nas portas do próximo, se assim for da permissão de Deus, nós temos meditado neste tema tão relevante, personas ao redor da cruz, e aprendendo com seus erros e também acertos, nos incentivando a olhar e meditar, refletir sobre o que faríamos se estivéssemos em seu lugar. É muito fácil dizermos que não trairíamos Jesus, mas e se você estivesse no lugar de Judas Iscariotes? É muito fácil dizermos que não negaríamos o Senhor Jesus quando nos perguntassem que parecíamos com o Nazareno, mas você não era Pedro e também não estava lá. Essas são circunstâncias muito pessoais e que têm a nos ensinar, pois sábio é aquele que aprende com os erros alheios e não com os seus próprios. E hoje, na nossa 11ª ceia de 2025, 11ª porque em alguns meses temos duas celebrações também, uma pela manhã, e esta é a nossa 11ª, vamos falar sobre José de Arimateia. Abra comigo a sua Bíblia lá, no texto do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías capítulo 53, nos versos de 1 até o verso de número 12. Isaías 53, versos de 1 até o verso 12. E à medida em que você encontrar esse texto, você já sabe, fique de pé em reverência à sua santa palavra, para lermos todos juntos esse texto. Enquanto eu leio, você nos acompanha na sua Bíblia. Isaías 53, de 1 a 12. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra, nós
queremos humildemente reconhecer que ela é a tua revelação e para nós traz exortação, disciplina e também direção para a tomada de decisão na nossa vida. Queremos te rogar, Pai, que firas e derrubes com o teu poder toda resistência a ela. Tira dos nossos corações a vaidade, o hedonismo, tira do nosso coração o questionamento, coloca nele a aceitação, a fé, coloca nele, Senhor, a submissão, para que não apenas ouçamos o que tu tens a dizer aos nossos corações, mas possamos sair por essas portas para obedecer aqui e agora ao que tu tens pedido a nós, para o nosso próprio bem e benefício. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Nosso verso-chave desse texto, desses 12 versículos que lemos, é o verso 9. Eu queria que você prestasse bastante atenção nele. Diz assim: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Hoje nós queremos ser desafiados, meus irmãos, a testemunhar de maneira pública a nossa fé em Cristo. E também no trabalho, na nossa vizinhança, escola, nos nossos meios de convivência ou na comunidade, de forma que, como José de Arimateia, nossa fé não fique restrita ao ambiente religioso, mas sim alcance todas as esferas das nossas vidas. Há alguns personagens na Bíblia que nos intrigam e nos fazem pensar sobre atitudes que nós tomamos. Eu acabei de falar aqui na introdução sobre Judas, citei também Pedro. Nós sabemos muito sobre alguns deles, pois a Bíblia nos revela pouco, mas o que a palavra de Deus nos traz é o suficiente para ver como somos parecidos com todos eles, nas suas fraquezas, nas suas lutas e dificuldades e também nas suas próprias limitações. Um desses personagens é aqui José de Arimateia. E nós queremos aprender um pouco com os seus acertos e também com os seus erros, para meditarmos em como podemos também nos comportar de maneira digna na nossa vida com Cristo. Em primeiro lugar, José de Arimateia, ele até então é um ilustre desconhecido. Muitos podem pensar que ele é citado por outros evangelistas e foi alguém que caminhou com Jesus, ou como Nicodemos, que é muito lembrado entre as autoridades religiosas de Jerusalém, que se curvaram e reconheceram o Messias. Aqui, José de Arimateia não é lembrado, não é mencionado, não é contado entre os discípulos. É um mero desconhecido que aparece exatamente na circunstância mais dolorosa, dramática e importante da caminhada de Cristo, isto é, na sua Via Crucis, no Monte Gólgota, no Caveira, no Monte do Calvário, por assim dizer. Ele, já no seu próprio nome, nos apresenta uma pista de seu local de nascimento. Era ele de Arimateia. Ali no tempo antigo, a maioria dos nomes revelava muito sobre a naturalidade das pessoas. Por isso chamavam Jesus de Nazaré, por ter ele crescido ali em Nazaré, não necessariamente por ter lá nascido, porque, como nós sabemos, nasceu ele em Belém da Judeia, que não era muito distante de Nazaré. Mas também um outro exemplo muito conhecido e que as pessoas usam hoje como nome é Maria de Magdala. Ela que é natural da cidade, da província de Magdala, e a gente então a conhece como Maria Magdalena, por ser de Magdala, não necessariamente por ser Madalena o seu sobrenome, não é? Como muitos pensam. Então José aqui era de Arimateia. Por outro lado, o texto da palavra de Deus, nesse breve e curto espaço lá em Mateus 27, vai nos informar que ele era um homem rico. Era um homem rico, de muitas posses, e que no momento certo colocou-as à disposição do Senhor. Nós, como ele, muitas vezes também servimos ao Senhor com nossas posses, com riquezas, investindo no campo missionário, investindo no avanço do trabalho do Senhor, e também é para nós um exemplo o que Arimateia aqui fez
doando a sua sepultura para que Jesus tivesse dignidade na hora de sua morte, cumprindo a profecia que acabamos de ler de Isaías 53. Pois morreu entre os perversos, mas não foi contado entre os malfeitores, porque entre o rico encontrou ele sua alma descanso. Também é aqui mencionado como um membro do Sinédrio, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 42 e 46. Ou seja, José de Arimateia não era um simples homem rico, era um homem também de status em Jerusalém. Um membro do Sinédrio, pertencia à alta sociedade judaica, era alguém importante. Era uma honra dada somente àqueles que tinham uma vida irrepreensível, que viviam em obediência à Torá, à lei de Moisés e aos profetas de maneira rígida. Seu caráter íntegro fez, inclusive, com que ele se opusesse às acusações feitas contra Jesus, certamente. Também é contado aqui como um homem bom e justo, já no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 50. Poucos homens na Bíblia, e eu estou falando de todos eles, Davi, Abraão, Jacó, Moisés, poucos homens são contados e descritos como José de Arimateia aqui. Homem justo e bom. Muitos eram justos, muitos eram bons, mas pouquíssimos foram mencionados na Bíblia como justo e bom, pois eram atributos próprios de quem? De Deus. Deus é naturalmente justo, reto e bom. E os homens, para alcançarem esse status, precisavam ser muito bons, precisavam ser muito justos. Nós sabemos hoje, já com a revelação completa, que somente em Cristo nós temos essa capacitação, essa aptidão para sermos verdadeiramente justos e verdadeiramente bons. Também José de Arimateia é mencionado como alguém que esperava o reino de Deus. Está lá em Lucas 23, 51. Assim como todo judeu, genuíno, não os religiosos vazios, mas ele, como um bom judeu, esperava o cumprimento da promessa da vinda do Messias e viu com seus próprios olhos essa promessa se cumprir. A esperança de José de Arimateia pode ser e deve ser também a minha e a sua. Hoje nós aguardamos o cumprimento de uma segunda promessa, de que ele virá para buscar-nos e nos fazer seus filhos por toda a eternidade, já nos fazendo desde já membros e parte dessa salvação. Como José, precisamos ansiar, ter no nosso coração ardente a parousia, o sentimento ansioso pela segunda vinda de Cristo. E José de Arimateia não tinha também concordado com o plano e a ação dos outros membros do Sinédrio que condenaram Jesus. Isso está registrado por Lucas no seu Evangelho, capítulo 23, verso 51. Muitos estudiosos afirmam, inclusive, que José não estava presente naquela reunião, na calada da noite, na casa de Caifás, e que culminou com a condenação de Jesus por falsa atribuição divina na cabeça deles, porque de fato ele era Deus. Então a sua ausência, especulada por alguns estudiosos, comprovaria seu compromisso com o Messias e não com os homens. Mas, passando para além de algumas dessas reflexões, precisamos olhar para José de Arimateia no texto mais emblemático desse nosso caminhar nessa noite a respeito de personagens ao redor da cruz. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, no verso de número 38. João 19, verso de número 38. Amém? Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos, lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Não somente os judeus que criam, como também
Muitos dos discípulos de Jesus, que diga-se de passagem, eram todos judeus num primeiro momento, e depois essa graça foi sendo estendida aos gentios, eles ficaram muito amedrontados com os acontecimentos prévios, durante e também posteriores à crucificação de Jesus. O medo era, na verdade, uma confirmação do que Jesus já havia premeditado a eles, que seriam enviados como ovelhas para as bocas dos lobos, que seriam eles perseguidos, que teriam a sua paz tirada, mas a troco ou em troca das recompensas eternas do seu reino que havia sido instaurado por meio deles. A igreja é instituída na terra através daqueles 12 homens. E José de Arimateia era um desses, como muitos de nós nos dias de hoje, que tem medo de serem crentes. Estão por ali, veem Jesus, ajudam do jeito que podem, mas não querem ser confundidos com um membro de igreja. Eu não quero ser confundido como um participante do reino de Deus, porque isso pode trazer consequências para mim. E Arimateia estava assim, agindo como um agente secreto da fé, porque tinha medo dos judeus. Nós acabamos de ler aqui no texto. Além disso, porque a Bíblia relata que muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas poucos são mencionados pelo nome, como aqui José de Arimateia. José sabia do desprezo que majoritariamente os judeus tinham pela figura daquele rabi, daquele professor de Nazaré, que estava a ensinar sobre doutrinas que atacavam e que denunciava muitas vezes a hipocrisia dos próprios fariseus. Todo aquele rebuliço gerado nas imediações de Jerusalém, a expulsão dos mercadores da fé do templo, ao som dos azorragues de Jesus, chicoteando as mesas e virando aquele comércio todo para ressignificar a essência do que desde o princípio o Senhor tinha estabelecido, dizendo: esta casa, a casa de meu Pai, será chamada casa de oração para todos os povos. Esses mercados, essas mesas de vendas, de adorações empacotadas, estavam ali no pátio dos gentios, um lugar na arquitetura do templo de Jerusalém importantíssimo. Era ali que o Senhor revelava-se para além de Deus de Israel, Deus de todos os povos. Gentios de todas as nações se reuniam ali para invocar o verdadeiro Deus vivo. Mas tinha sido, na verdade, ali deturpada toda a essência da adoração. Eu não preciso criar um animal, eu não preciso cuidar dele, basta chegar lá com algumas moedas e compro a pombinha, compro uma ovelha e ofereço ao sacerdote para que sacrifique em meu nome e de minha família. Qualquer um que fosse vinculado a Jesus nesse contexto, esse Jesus, que para alguns é revolucionário, na verdade, chama ele a atenção para um padrão moral, ético, muito superior dos próprios fariseus. Jesus não veio para acabar com a lei, ele veio para cumprir essa lei. Não para revogá-la, mas para garantir-lhe o seu verdadeiro significado, dizendo aos seus discípulos: ouviram o que foi dito, não adulterarás. Ele diz: eu, porém, vos digo, aquele que com intenção impura olhar para a mulher, que não é sua, já adulterou com ela no seu coração. Ouvistes o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que disser ao seu irmão tolo, racá, já o assassinou em seu coração. Pois a pauta moral de Jesus é muito maior. É quem pensa que Jesus veio para muito bonzinho dizer: não, pode errar à vontade, viva a sua vida dissolutamente, irresponsável, e no final de tudo a gente se acerta, o meu perdão, a minha graça vai te cobrir. Erras. Essa frase não está na Bíblia, está assinada embaixo assim: Satanás. Porque Jesus, na verdade, disse aos seus discípulos o seguinte, isso sim ele disse: em verdade vos digo que aquele que, se a vossa justiça, melhor dizendo, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ele mesmo cumpriu esta boa obra, mas isso trazia medo.
impacto, terror para todos aqueles que estavam ali ao redor dele, também José de Arimateia. Autoridades criam, como Nicodemos creu, como José de Arimateia, mas não tiveram coragem suficiente para entregarem completamente suas vidas a ele. Não teve coragem José de Arimateia. Se as razões deles eram justas, nós podemos questionar. Mas a grande verdade é que isso se tornou um problema para ele, pois Jesus mesmo afirmou lá em Mateus 10, de 32 a 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não podemos dizer que José negou a Cristo, mas podemos com certeza dizer que ele não teve coragem para declarar publicamente ser um discípulo dele. Quantas vezes eu e você também nos comportamos dessa forma? Quantas vezes nós agimos com vergonha de testemunhar a Cristo, como José de Arimateia? Será que os nossos colegas de serviço, vizinhos, amigos de trabalho, colegas, sabem que você serve a Jesus? Como aquela clássica frase e que nos traz muita reflexão. Se hoje fosse promulgado um decreto no Brasil que tornasse crime seguir a Cristo, as autoridades encontrariam na sua vida provas suficientes para te condenar? Ou você seria declarado inocente? O que temos feito para testemunhar de maneira pública quem é o nosso Senhor? Quem é que governa o nosso coração? Quem é que guia os nossos passos, nossa mente e a nossa vida? Mas José de Arimateia, como nós também, queridos, enfrentamos momentos de falta de coragem, de temor, de medo, de angústia. Mas passamos por eles e, crendo no Senhor, temos oportunidade de mudar essa história, ou melhor, de tê-la mudada pela boa mão do Senhor. Porque José de Arimateia se tornou corajoso. Pedro também. Judas, não podemos dizer o mesmo. Mas, aqui com toda certeza, José de Arimateia mudou um pouco da sua marca de medo. José dirigiu-se ousadamente a Pilatos, o governador da Judéia, e pediu o corpo de Jesus. Qual seria o destino do corpo de Jesus? Há muitas especulações a esse respeito, muitas delas criadas pelos próprios judeus, que queriam desacreditar a ressurreição. Então, inventavam de que os discípulos tinham sumido com o corpo dele e inventado essa falácia de que ele ressuscitou. Isso não ressuscitou. Nós já falamos algumas vezes aqui, mas rápido para a gente lembrar, não é? Logicamente isso era impossível. Primeiro, para empurrar a pedra, nem os 12 juntos iam conseguir. Depois, porque tinham soldados romanos lá vigiando. Então esses caras, além de ter que ter uma força extra-humana para empurrar a pedra, ainda tinham que escapar ilesos dos soldados. Aí alguém disse assim: não, pastor, mas é o seguinte, um ateu provavelmente diria isso. É porque os soldados dormiram. Então quando eles dormiram, eles foram lá e empurraram a pedra. Eles empurraram a pedra com rodinha, silenciosamente. Porque aí os guardas que estavam dormindo não acordaram. Não, pastor, é porque eles têm um sono muito pesado. Aí acaba o argumento, né? Aí vai começar a inventar moda. Outra grande afirmação que não nos permite descrer da ressurreição, como defendiam os judeus de que tinham os discípulos sumido com seu corpo, é o fato de que não teriam eles recompensa nenhuma com isso. Como acabamos de ler no texto do início desse culto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dizendo, Paulo aos Coríntios, porque todo dia estamos sendo expostos ao perigo. É isso que eles ganharam como recompensa: morte, prisões, tiveram suas casas violadas, suas liberdades tiradas, muitos tiveram suas vidas cerceadas por uma mentira. E que mentira é essa que atravessou os séculos e que move o coração do maior perseguidor dos cristãos para se tornar
um cristão. Eu falo de Saulo. Sabe o que ele viu que mudou? O Cristo ressurreto. No caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. Isso tem que nos trazer coragem. Isso tem que nos trazer ousadia. Foi preciso coragem para José de Arimateia sair da sombra, sair do oculto, sair de uma vida de segredo e se assumir de verdade como um discípulo de Jesus. E vai até a mais alta autoridade, não temendo o que ia acontecer com a vida dele. E pede, me dá o corpo dele. Me dê o corpo de Jesus. Pilatos não deve ter ficado nada feliz com esse pedido, um tanto curioso. Um membro do Sinédrio, pense comigo, todos eles ali, atordoando em todos os dias que sucederam a crucificação de Jesus ao governador da Judéia. Tudo que ele queria era paz. Passar mais um feriado de Páscoa com aquele povo que ele odiava, como um romano que era, e recolher muitos impostos. Esse era o grande desejo dos cônsuls, como era este Pilatos, um governador, um cônsul. E fico pensando, aquele povo batendo na porta, e Caifás, e os sacerdotes, e os guardas do templo, olha esse Jesus, não sei o que, não tinha nada a ver com isso. Até que conseguiram, pronto, prende esse cara. E prenderam, eles mesmo prenderam, levaram para ele lavou as mãos, não tenho nada, e o condenou finalmente. Agora vem um cara de lá, fez e aconteceu para que ele saísse do ambiente de paz dele e condenasse o inocente. Falou assim, me dá o corpo dele. Fico pensando, Pilatos olhando para ele, você está de brincadeira, né? Estão de brincadeira comigo. A maioria do Sinédrio já tinha pressionado o governador para crucificar. E além disso, a exposição de José de Arimateia iria irritar outros membros do Sinédrio que tinham pressionado a Pilatos. Mas ele não leva isso em consideração. Ele não deixa mais uma vez que a covardia marcasse a sua decisão de segui-lo nesse momento tão importante. O fato é, irmãos, que muitas vezes nós esperamos as oportunidades morrerem para então tomar uma decisão. José de Arimateia talvez perdeu os melhores dias da vida dele, quando ele poderia estar com os outros 12, vendo Jesus curar os enfermos, vendo Jesus expulsar e libertar aqueles que estavam sob opressões malignas, vendo Jesus andar sobre as águas, convidar os discípulos, sentar à mesa com ele no cenáculo, lavar os seus pés e ter os seus pés lavados pelo Mestre. Tem poucas coisas que eu desejaria se tivesse esse desejo concedido pelo Senhor de voltar no tempo. Uma delas era estar lá, no cenáculo. E ele perdeu isso estando lá por medo. Às vezes a gente está dentro da igreja, as coisas estão acontecendo, o melhor de Deus está fluindo. E a gente tem medo, a gente se acovarda, a gente se esconde. E perde. Mas ainda há tempo para acordarmos da nossa própria acomodação. Ele pede a permissão para tirar o corpo de Jesus daquele sepulcro, como está lá no verso 38. E a grande bênção foi que Pilatos deu a permissão. O Senhor moveu o coração do governador. E o texto continua até o verso 39 dizendo, José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando 30 quilos de um composto de mirra e aloés, ungüentos, perfumes, para cuidar do corpo do seu mestre, que ali estava morto. Quando os corajosos somem, os medrosos aparecem. Os corajosos seguidores de Jesus, veja esse contraste, desapareceram com medo, temendo que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu com o seu Senhor. Esconderam-se. E os esmedrosos agora se investem de coragem no tempo do Senhor para servirem a Ele, mesmo nessa hora tão dramática. A descrição do Evangelho de João nos permite entender que aqueles que seguiam a Jesus
ocultamente, na hora necessária, Nicodemos, José de Arimateia, muitas mulheres que não sabemos nem o nome, mas que seguiam a Jesus e serviam a Jesus, tratam a ele na hora que seus escudeiros, que seus alunos, seus discípulos o abandonam. Estes que estavam nas sombras o trataram com a dignidade de um rei, com toda a honra que ele merecia. A quantidade desse composto de perfumes que foi levada por Nicodemos para preparar o corpo de Jesus superava em muito o que tradicionalmente na época era usado para preparar ou embalsamar o corpo de grandes autoridades. 30 quilos. 30 quilos. A gente olha aqueles perfuminhos, né, que a gente compra por aí, em lojas e tal, e revendedores. Se você usa com sabedoria, né, e economia, dura um bom tempo. E aí você vai olhar ali, 100 ml. Não é isso? Bem pequenininho, 50 ml. Uns maiorzinhos, 110, 120. Um vidrinho, uma besteirinha. 30 quilos de perfume levados para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No momento que Jesus mais precisou dos seus discípulos, eles fugiram. Como está lá em Mateus 26, 56, que diz assim: então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Onde estariam os seus valentes? Onde estava Pedro com a sua espada preparada para cortar a orelha de alguém? Onde estavam aqueles que adoravam ser vistos em público com o mestre enquanto ele falava da vida eterna, do reino e da salvação? Nesse momento, corajosos se escondem e Deus concede que muitos covardes apareçam com ousadia. A lição ensinada, queridos, na vida de José de Arimateia e também Nicodemos, é que é muito triste deixar passar as oportunidades que nós temos de testemunhar dele, de estar com ele, de testemunhar quem você é, de maneira transparente, de maneira verdadeira, de testemunhar quem você é para o mundo. Você é um agente secreto, você é um admirador de Jesus, você é um servo, um discípulo dele. Eles dizem, não façam como nós. Nós precisamos dizer, imitem o nosso exemplo. Que condições nós temos para dizer isso hoje? De com ousadia olharmos e deixarmos o medo para trás. E no amor de Cristo, que lança fora o medo, diz o apóstolo João, nós podemos fazer grandes coisas na obra do Senhor. Não espere o tempo passar. Não perca as oportunidades. Não desacredite. Porque, para a nossa reflexão, precisamos pensar que nunca é tarde demais para começar a falar de Cristo e começar a viver com Ele. Graças a Deus, José teve uma segunda chance. Graças a Deus, ele sai da escuridão e publicamente, com muita coragem, perante altas autoridades, demonstra uma fidelidade genuína com o Senhor. Será que hoje não é o dia de você declarar publicamente a sua lealdade a Cristo? Será que amanhã, começando mais uma semana de trabalho, você não pode no seu ambiente de convivência, no seu trabalho, na sua família, entre seus amigos, numa roda de conversas, interromper uma das muitas fúteis trocas de informações desnecessárias e falar sobre Cristo. Falar sobre o seu Senhor. Falar sobre o que Ele fez na sua vida e sobre a transformação que ainda há de operar na vida dos que creem. José de Arimateia, meus irmãos, é um personagem que entrou para a história de Cristo, porque ele mudou de atitude. Ele não entrou para a história como um covarde, embora não tenha sido. Ele entra para a história como um corajoso, porque foi.
Teve coragem de sair do oculto para o público. Enquanto ele teve medo, ficou na inércia. Quando vence esse medo por amor ao seu mestre, demonstra esse amor com ação, não apenas com palavras. Porque vai ser muito belo, muito lindo, marcante para você em todos os domingos estar aqui entoando cânticos maravilhosos como estes que cantamos hoje. E sair daqui com a sua alma vazia e na primeira oportunidade que tiver, se esconder atrás de máscaras. A Bíblia diz no amor, vamos ler todos juntos? No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. José de Arimateia nos ensina e nos convida a pensarmos na fé de uma forma prática. Hoje você pode ter entrado aqui como medroso, como alguém negligente. Hoje você pode ter entrado aqui como alguém imoral, como alguém mentiroso, como alguém roubador, como alguém inconstante, como alguém fofoqueiro, como alguém tudo que você imaginar. Mas você não precisa sair daqui de novo da mesma forma. Você não precisa voltar para sua casa com o mesmo medo. Você pode deixá-lo aos pés da cruz do Senhor. Você pode abandonar sua vida de pecado e enxergar a maior obra da história da sua vida, que é a transformação operada pelo Espírito Santo de Deus na vida daqueles que creem e temem ao Senhor. E eu garanto a você que vai valer a pena. Não para os olhos dos homens, como esses discípulos todos, que para muitos o seu destino recompensador foi a morte. Mas a nossa vida não só está começando aqui. O que você faz aqui, eu costumo sempre dizer isso, tem ecos para a eternidade. Lembre-se disso. Amém? Amém ou não amém? Vamos mudar um pouquinho, né? Um amém mais forte agora, a gente vai ficar feliz com isso. Amém ou não amém? Melhorou, graças a Deus.